Boa noite, Ministério da Juventude, jovens e adolescentes da Igreja Batista do Barro Preto e aqueles que nos assistem. O nosso general é Cristo e nós estamos juntos novamente para seguir esse general, mas sempre buscando dele a direção, a palavra. Em tudo em nossas vidas precisamos desse general Cristo Jesus em nossas vidas. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. E aí, aonde você está, vamos entrar nesse ambiente de culto. Então, você, junto conosco, mesmo separados, mas juntos, fale agora com o Senhor no seu coração, prepare o seu coração, deixe Ele falar o seu coração e se derrame aí diante dEle. Pai, nós buscamos o Senhor. Sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele é o nosso general e nós nos reunimos em nome dEle para enfrentarmos, ó Pai, o dia a dia de dias maus, de dias que trazem aflições, mas nós sabemos em quem confiar. Por isso, ó Pai, eu e esse grupo de irmãos aqui, e esses que nos assistem agora, nos reunimos no nome de Jesus, para dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor reina, só o Senhor é o Pai que provê para todos nós. E queremos neste momento, ó Pai, no nome de Jesus, prestar um culto a Ti. Sê conosco, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto da palavra de Deus, já que entoamos esse cântico aqui para iniciar esse culto. Salmo 46, o verso 7 até o verso 11 diz assim: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Verso 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso que nos socorre em todo o tempo.
quer declarar essas palavras, Pai, que tem tanto peso, Pai, são tão fortes e tão importantes, Senhor. Pai, que eu peço que essas palavras, Pai, possam nos guiar a cada dia, que a gente possa realmente, Pai, falar aquilo que vem do nosso coração para o Senhor. Que nada seja da boca para fora, que tudo tenha sentido na nossa vida, Pai. Pai, eu gostaria de declarar que eu me rendo aos Teus pés, Senhor, e que todos aqui que estão aqui presentes, que estão nos assistindo, Pai, que nós possamos declarar ao Senhor que o Senhor é tudo que a gente precisa para viver, não importa a situação que a gente esteja passando, não importa se a gente estiver no meio de uma pandemia, não importa se a gente estiver tendo o dia mais maravilhoso das nossas vidas. O Senhor é tudo o que a gente precisa e sempre vai ser. Nos ajude a depender mais de Ti, Senhor. Nos ajude a confiar mais no Senhor também. Continue abençoando o resto desse culto. Abençoe a mensagem que vai ser dita aqui. Prepara os nossos corações para ouvir a Tua mensagem. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É essa certeza que a gente tem de buscar o socorro em Cristo Jesus. É muito bom saber disso, é muito bom cantar isso, mas viver isso também. De que quando a gente se rende aos pés dele, se lança aos braços dele, ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não nos rejeita, não rejeita aquele que vai até ele, mas a postura tem que ser essa, de um coração quebrantado, contrito, buscando dessa compaixão de Deus sobre nossas vidas. E é sobre isso que a gente quer refletir nessa transmissão. E vamos tentar ser breve aqui, mas a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, esse socorro do Senhor. Num tempo que a gente está vivendo, difícil, e como que você busca isso? Como que você recebe dele isso? A gente pode falar, Deus é amor, Deus é bom, Deus tem compaixão de nós. Mas ele requer de nós também alguma coisa. E eu queria falar sobre como ter essa compaixão de Deus na sua vida, na nossa vida, nesse tempo ou em qualquer outro tempo. E aí eu pergunto, quantas vezes você já entrou em situação de aperto, dificuldade, de que tudo está dando errado, tudo parece que está desmoronando debaixo dos seus pés, e aí você clama a Deus. Quantas vezes você já fez isso, clamando pela misericórdia, pela compaixão de Deus? E aí eu gostaria que a gente verificasse na palavra de Deus. Então abra sua Bíblia aí em Juízes, livro de Juízes, depois de Josué, vindo ali Gênesis, tal, os 5 primeiros livros ali, depois vai vir Juízes. E a gente tem essa palavra no capítulo 10 de Juízes, a partir do verso 6, eu vou ler até o verso 15. Então, vamos prestar atenção aqui. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor e adoraram os Balaíns, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Então eles fizeram o que é mal aos olhos do Senhor, pecaram contra o Senhor de novo, adorando esse tipo de Deus. E aí continua. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, e ali são 2,5 tribos de Israel, né? Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Então estava do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Verso 9. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim. De maneira que Israel se viu muito angustiado, em aperto. Então, verso 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Balaíns.
E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão, verso 14, e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas, por favor, livra-nos ainda essa vez. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra em nossos corações. Suplicamos que o Teu Santo Espírito, que move os nossos corações, que move a nossa vida, que nos direciona, que nos dá a lembrança das palavras do Senhor, a lembrança dos ensinamentos de Cristo, e que vem nos orientando num mundo tão mau, Pai. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa transmissão, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aqui, que a Tua palavra, ó Pai, seja de fato o fator essencial, aquilo que vai fazer a diferença em nossas vidas, pois a Tua palavra é a verdade. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, histórico do texto. O tempo aqui era dos juízes. Então, o tempo dos juízes, o que acontece? Logo depois de Josué, que é o 6º livro ali, né, vindo na questão do Pentateuco, aí vem o Josué, depois vem Juízes. Josué foi o último líder, depois de Moisés ali, foi o líder de Israel. Ele morre, os anciãos também morrem, o pessoal da geração de Israel, e o povo começa a pecar, começa a abandonar o Senhor. Então eles começam um tempo de juízes. De tempo em tempo, Deus levantava um juiz para liderar o povo, mas sempre era logo depois que eles passavam algum aperto. Abandonavam o Senhor, esqueciam dos seus mandamentos, rejeitavam a Deus, começavam a adorar outros deuses, e aí vinha um aperto, vinha uma opressão sobre eles, e aí eles lembravam de Deus, reconheciam que pecavam, e aí clamavam a Deus por essa ajuda. Esse era o tempo dos juízes. E sempre, no livro inteiro de Juízes, em alguns capítulos, você vê no final falando assim, nesse tempo o povo não tinha rei ainda, o povo de Israel ainda vai clamar por um rei mais na frente, porque eles viram que os outros povos tinham rei, queriam um rei também, mas alguns capítulos fecham tipo assim não, dizendo mesmo, o povo, eles faziam o que achavam melhor da vida. Era isso que acontecia nesse tempo dos juízes. Nesse tempo o povo pecava, era oprimido, clamava a Deus, e aí era liberto. E aí o que acontecia? Pecava de novo. Ia se esquecendo desse livramento, dessa proteção de Deus, da ação de Deus na vida deles, da bondade de Deus, da misericórdia, da compaixão de Deus, e aí voltava a pecar. E o pecado nesse texto que a gente leu aqui, no capítulo 10, ele é bem relacionado a adorar outros deuses, deixar de adorar o Senhor, o único Deus, para adorar outros deuses. E eram deuses falsos, que eram deuses desses povos que viviam ao redor aí de Israel. Alguns até junto com eles. No verso 6 aí está dizendo, começa dizendo aí esses povos todos. E o detalhe aqui, até do verso 7 ao verso 9, e o detalhe aqui me chamou a atenção, é que esses povos, cujos quais o povo de Israel começava a adorar e servir aos deuses deles, é esse próprio povo que começou a oprimir o povo de Israel. E aí eu acho interessante, né? Porque se eles estavam adorando esse Deus desses povos, por que esses próprios povos começaram a oprimi-los? Porque esses deuses não livrava o povo de Israel, ou dizia para aqueles povos que adoravam ele, falava, não, esse povo aí também me adora. Você vê que é falso Deus. E aí o verso 10
o povo de Deus reconhece o pecado. Está dizendo lá, pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos o Balaíns. Apenas reconheceram. Até aqui não tem nada de novo. Eles reconheceram que pecaram contra o Senhor, mas será que se arrependeram de fato? E aí eu queria que a gente pensasse um pouco na nossa vida, até aqui, a gente pensasse aí na nossa vida hoje. Quantas vezes a gente abandona os mandamentos de Deus, as promessas de Deus, a ordem de Deus, os preceitos de Deus, os caminhos de Deus? Quantas vezes em nossas vidas a gente tem abandonado o Senhor por causa daquilo que o mundo aí em nossa volta nos oferece? Os prazeres que esse mundo nos oferece, a gente passa a idolatrar alguns prazeres, algumas coisas em nossas vidas, e a idolatria, o pecado da idolatria é isso, é colocar outra coisa no lugar de Deus, da adoração a Deus. E eu fico pensando, ao invés de termos 1 hora orando, nós ficamos várias horas assistindo filmes, séries, ficamos na internet, e a maioria dessas coisas sugerem para a gente, ou a gente vê lá, eu assisto algumas também, e eu fico vendo, eu gosto de fazer o filtro bíblico de tudo que eu vejo, escuto, aí na internet ou na televisão. A maioria delas sugerem um viver longe de Deus. Ao invés de ouvir Deus e a sua palavra, de ter um momento com ela, um tempo proveitoso com a palavra de Deus, damos atenção a tantos pensadores aí, esses pensadores do momento, e às vezes até alguns com o pano de fundo bíblico, né? Mas são pensadores, filósofos, tem muita coisa boa, mas a maioria, se você for olhar o que o mundo oferece para a gente, é sempre fugir, se afastar daquilo que Deus nos oferece. Mas quantas vezes a gente dá atenção a esses pensadores aí do momento atuais, e muitos sequer deles creem em Deus. Ao invés da gente cultuar a Deus, nós idolatramos celebridades e seus shows. Eu estou lembrando aqui, o Marco Túlio está aqui me ajudando nessa transmissão, Murilo também, mas eu lembro aqui a última vez nós fomos no Independência, nós ficamos 1 hora e meia lá gritando, em pé, por causa do time que a gente gosta, e às vezes é tão difícil a gente ficar 1 hora e meia adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Estou falando de mim mesmo, estou falando de nós, essa é a nossa natureza. Estou dizendo o quanto isso aí é errado ou certo. A questão aqui vamos pensar, vamos refletir. O quanto tempo a gente tem colocado Deus em prioridade em nossas vidas, que deveria ser o tempo todo. Mas eu sei que a gente vive, tem hora com pensamento em outras coisas, tem hora que a prioridade não é mais Deus, a sua palavra, o seu preceito, o seu ensinamento para as nossas vidas. A gente fica horas em filas de shows, de outras coisas, fica lá em pé, depois horas em pé para assistir, e que aí é um pensamento muito meu assim, mas tem hora que eu fico pensando nisso, a maioria é futilidade, que só ensina a gente, ou só faz que a gente se corrompa, muitas vezes, e a gente começa a quebrar essa aliança com esse Deus que nos resgatou, que nos salvou, o Deus eterno. Lá no Salmo 42, no verso 7, a parte A, diz que um abismo chama a outro abismo. E se a gente lê o Salmo 42 inteiro, a gente vai ver que o salmista aqui está angustiado, está em aperto. Né? O verso 7 diz, um abismo chama outro abismo. Mas a gente começa a ler desde o primeiro texto, do primeiro verso, que ele está assim, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Onde está o teu Deus? Lembro-me
lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. E aí ele continua dizendo que sente a alma abatida dentro dele. E aí ele vai falar no verso 7, porque um abismo chama outro abismo. E é assim. O que o mundo oferece no início parece ser muita alegria, muito prazeroso, mas chega um momento que a gente se encontra triste, solitário, vazio, e aí a gente se sente esse aperto e a gente começa a pensar em Deus e pedir a Ele que Ele venha clamando a Ele, né? Os versos 11 a 14 aí do texto de Juízes, no capítulo 10, Deus meio que se cansa dessa coisa de ficar, uma hora eles se corrompem, sofrem muito, aí vem clamar a mim. Eu acho que se eu estivesse no lugar de Deus, misericórdia por isso, só Ele mesmo, mas nós não temos essa paciência com nós mesmos, né? A resposta de Deus no verso 14 é bem apropriada, olha só. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo de aperto. É muito apropriado. Clamem ajuda àquilo que vocês escolheram seguir, servir e adorar. Vai lá. É como se ele dissesse isso para a gente. Agora vai lá. Já pensaram numa pessoa tentando falar com uma celebridade que ela segue, que ela gasta dinheiro para ir atrás, para ver show? Sei lá, uma pessoa aí. Tipo, sei lá, uma dupla sertaneja? Não sei. E dizer para ela, eu gastei muito dinheiro com vocês e agora eu estou num aperto danado. Vocês podiam me ajudar. Aparecem uns aí querendo ajudar aí, fazer caridade, essas coisas, mas às vezes é algo só que para os holofotes, tá? É o que eu penso. Às vezes é muito em cima disso. Porque se chegar lá, eu acredito que a resposta dessas pessoas seria o seguinte: por acaso eu sou Deus para te ajudar, meu amigo? Vai clamar a Deus aí, vai pedir ajuda em outro lugar. Eu faço tudo isso para ganhar seu dinheiro mesmo, é para eu ficar rico, é para eu ter minhas coisas. Então agora você quer que eu te devolva o dinheiro que você me deu? Não tem como não. Acredito que seria isso. Porque a todos vocês, jovens, adolescentes, Ministério da Juventude e aqueles que estão assistindo a nossa transmissão, o sentido do texto aqui é o seguinte: o povo adorou, colocou no lugar de Deus, o único digno da nossa adoração, falsos deuses de outros povos. E povos que nem reconheciam esse Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, que os deuses falsos deles salvem o povo. O sentido é esse. Então, agora que esses deuses aí falsos que vocês colocaram confiança neles, começaram a adorar eles, que eles salvem vocês. Mas salvar de quem? Salvar do próprio povo. Do próprio povo que adora esses falsos deuses. Ou seja, é como se Deus dissesse para a gente, que o mundo agora te salve. Salve de quem? Dele mesmo, daquilo que ele te oferece. Quantas pessoas estão presas aí nas drogas? E como eu conheço bem esse universo, eu sei que a maioria chega a um determinado momento que não aguenta mais. O cara quer sair daquilo, a pessoa quer sair daquilo. Mas está escravizada, está presa, não consegue. No início era barato, era bom demais, legal. E eu tenho controle. Mas é assim que o mundo faz. É assim que esses falsos deuses. E aí, aquilo ali, como a gente tem visto aí nas ruas, nos lugares onde a gente chama de Cracolândia aí, espalhados pelo país, que a gente vê são pessoas igual um zumbi, que adoram aquilo ali, não conseguem se libertar daquilo ali. E é só Jesus mesmo, só Deus. Dá para entender quanta ignorância em rejeitar
o Deus único e verdadeiro, isso é uma ignorância. A gente precisa falar desse Deus libertador. Mas esse Deus que às vezes fala, eu cansei. É o que a gente viu aqui. Cansei. Procurem essas pessoas agora, esses meios que você se envolveu para te salvar. A gente precisa retornar para Deus. Mas então, você deve estar se perguntando, e eu me perguntei, como está o meu relacionamento com esse Deus único e verdadeiro? Eu gosto sempre de dizer isso. Faça uma reflexão sincera da sua vida. Veja como que está a sua vida, esse relacionamento com esse Deus único e verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de José, o Deus de Samuel, o Deus de Davi, o Deus de Noé, Daniel e Jó, homens cujo próprio Deus chamou-os de justos. Se você quiser ver isso aí, está lá em Ezequiel, capítulo 14, verso 14. E aí, mais um pouquinho abaixo, lá ele vai falar também. Ele menciona esses três nomes, fala assim, ele se salvaria pela justiça deles, porque foram justos diante de mim, me buscavam, me adoravam. Mas Deus está lá dando fazendo uma profecia, ou dando uma ordem sobre a terra que peca, sobre aquele que peca. Falou, nem se chegar aqui Noé, Daniel e Jó clamando por essa terra, eu vou livrar, não. Eles estão justos, foram justificados por mim porque me adoraram, mas eu não vou livrar essa terra. Você sabe aquilo que você tem pecado contra Deus, não é? Nós sabemos que a gente tem feito que desagrada ao Senhor. E às vezes você, eu, todos nós acostumamos a viver pecando. Isso é um erro grave. Porque lá na primeira carta de João, se não me engano, no capítulo 3, diz que aquele que verdadeiramente tem Cristo como Senhor de sua vida, ele não vive na prática do pecado. O Espírito Santo vai incomodar, a pessoa vai sair dali rapidamente, não vai deixar ser escravizada. Quantas vezes você se acostumou, então, cada um de nós, a viver pecando e depois voltando ao Senhor na hora do aperto? Não é mesmo? Na hora do aperto a gente vai lá e busca o Senhor. Você está cansado disso? Você quer voltar de vez, você que está nos assistindo? Às vezes você está, realmente o Espírito Santo está falando no seu coração e você está, eu quero parar com isso. Eu quero dar um basta nisso. Eu tenho uma vida muito medíocre com relação ao meu relacionamento com Deus. Eu troco ele facinho por outras coisas. Eu coloco muitas outras coisas no lugar de Deus como objeto de adoração, da minha busca incessante. Você quer parar com isso? Porque se a gente ficar nessa vida achando que está tudo bem, uma hora a gente vai ouvir de Deus, se vira aí, se vira. Com quem ou com o que você se envolveu, ou resolveu adorar, resolveu buscar, ter objeto como um objeto de adoração. No lugar do próprio Deus, Deus vai falar, se vira aí, procure isso para te salvar. Cansei disso. E aí, se você também está cansado disso, e sabe que você está vivendo uma vida assim, eu queria que você lesse comigo os versos 15 até ao verso 16, que a gente não leu ainda, mas só a parte A, que diz assim, mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda essa vez. Aí a parte A do verso 16, e tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. Primeira coisa, reconhecer que pecou. É o que começa aí o verso 15 aí, depois que eles falam, eles disseram ao Senhor, nós pecamos. Reconheça que você está em pecado. Atos 2, do verso 36 ao verso 38. É bom a gente ir lá e ver isso. Atos, capítulo 2, do verso 36, ao verso 38. É o discurso de Pedro. Pedro está pregando para aquelas pessoas, logo depois ali que o povo que estava em Jerusalém viu
ou observou que aconteceu algo diferente com aqueles apóstolos, com aqueles discípulos, e era o Espírito Santo que tinha descido sobre a vida deles, e aí Pedro fala o Evangelho, ele fala de tudo que aconteceu, olha, e aí chega lá no verso 36, ele está dizendo, portanto toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, rejeitaram, mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí o verso 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, constrangidos, quebrantados, contritos de coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eu reconheço que eu fiz isso, que eu o rejeitei, que eu não o tive como Senhor. Deus o fez como Senhor e Cristo, e as pessoas não viram isso. Que faremos, irmãos? Aí o verso 38, Pedro respondeu, arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E aí o texto continua. Só se arrepende, de fato, quando reconhece que errou. E o povo de Israel reconheceu isso ali em Juízes capítulo 10. Segundo, reconhecer que a vontade soberana é dele, é de Deus. Mateus capítulo 6, e a gente sabe ali da oração, Cristo ensinando os seus discípulos, a nós, a orar. Ali no verso 10 fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obediência. Reconhece que a vontade é soberana do Senhor. Você precisa saber que a vontade dele é soberana sobre nossas vidas. E aí você precisa obedecer. Cristo fez isso. Cristo nos ensinou isso. Obediência é naquilo que Deus requer de nós. Isso é importante. Então, primeiro, reconheça seu erro. Depois, reconheça que Deus é que vai tratar com você e a vontade dele é soberana. Muitas vezes, nos nossos pecados, nos nossos erros, Deus vem, perdoa, a gente confessa, se arrepende, confessa, mas há consequências. O próprio Davi, a gente sabe disso, da vida dele. Era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha aquela... ele mostra isso para a gente, salta aos nossos olhos quando a gente vê a história de Davi, que era aquele que se arrependia quando errava, quando pecava contra Deus. Mas ele parava com aquele pecado, ele se arrependia de fato. Mas veio muitas consequências sobre a vida de Davi, e pode vir. A vontade é dele, se ele quiser, pronto, acabou, não tem mais nada, segue a sua vida aqui me buscando. Se Deus quiser fazer isso, ele faz. Ele fala, vem para cá, filho meu, eu te perdoo, mas olha, há consequências também. A vontade é dele, a gente só precisa entender e obedecer essa vontade de Deus. O terceiro, no texto, a gente precisa suplicar. Mesmo que a gente reconheça e que a gente entenda que a vontade é dele, há esse momento de suplicar a ele, de elevar a ele, reconhecendo que ele é o Deus, que pode todas as coisas. Então o povo, o que ele fez? Nós pecamos, reconheceu, faz-nos tudo o que te parecer bem, ok, mas por favor, livra-nos ainda essa vez. Clame ao Senhor. Clamor consiste de entender de que só Ele, só Deus pode salvar. E é só Ele que pode salvar mesmo. Enquanto você achar que você pode resolver os seus erros, os seus problemas, sem colocar isso diante do Senhor e entender que Ele é que pode dar um jeito em todas essas coisas. É Ele que salva, é Ele que redime, é Ele que justifica a gente. Enquanto você não entender isso, você vai ter dificuldade. A afirmação de João, no capítulo 6, verso 68, e alguns já devem saber qual afirmação é essa, de Pedro. Novamente Pedro. João capítulo 6, verso 68.
Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor, ou o Senhor tem as palavras da vida eterna. É isso aí que traz o sentido a esse clamor. Para onde eu vou? Para quem nós podemos recorrer? Que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, de salvação. Então é preciso clamar. E até aqui, em Juízes capítulo 10, até aqui, eles faziam exatamente o que eles faziam antes. Aquilo que a gente estava conversando. Reconheciam que pecavam e clamavam ao Senhor. Nos livra mais essa vez. Até aqui estava igualzinho e talvez seja igualzinho que eu ou você estamos fazendo. Se a gente não refletir bem na palavra de Deus, naquilo que Deus requer de nós. Até aqui é isso, o que o povo de Israel sempre fazia. Mas aí vem a quarta coisa aqui, de 5 aqui que eu quero falar. Então a penúltima. Tirar da sua vida aquilo que toma o lugar de Deus. É preciso ter uma ação de repelir aquilo que desagrada ao Senhor na sua vida. E aí o verso 16, no inicinho, fala: e tiraram os deuses estranhos do meio de si. Então você reconhece o seu pecado. Reconhece também que a vontade de Deus é soberana e a gente precisa obedecer. A gente suplica, clama a Ele para que Ele venha nos salvar e confesse os seus pecados a Ele. Mas aí você precisa ter essa ação também. O que é aquilo que está tirando o lugar de Deus, a primazia de Deus na sua vida? Tira isso da sua vida. E às vezes isso deve doer. Isso deve trazer desconforto. Isso deve trazer tristeza às vezes ao coração. Pare com isso. Porque isso está tomando o lugar de Deus na sua vida. É preciso ter coragem para tirar da nossa vida aquilo que toma o lugar de Deus. Mas é o sentimento de Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, do verso 7 em diante. Filipenses, capítulo 3, diz: mas o que para mim era lucro, é Paulo dizendo, e ele tinha muita coisa que o mundo ofereceu a ele. Ele tinha um cargo importante, ele era um intelectual bem reconhecido da época, e continuou sendo, né? Mas na verdadeira missão, no propósito da vida dele, que ele entendeu. Né? Mas ele começa dizendo, a partir do verso 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Isso nessa versão aqui. E aí o verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, de normas, de regras, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. É preciso considerar tudo isso aí que está na sua vida como perda por causa de Cristo. O lucro maior da nossa vida é Jesus Cristo. É a vida dele na nossa vida. E aí, por último, lá em Juízes 10, o texto diz que os israelitas reconheceram o pecado, falaram para Deus: não é a tua vontade, mesmo assim nós pecamos, mas faz o que o Senhor te parecer bem a nós, pode fazer a nós o que parecer bem ao Senhor,
e aí suplicaram, mas por favor, livra-nos ainda dessa vez. E aí então eles tiveram uma ação, não mais ficaram como antigamente de abandonar o Senhor, pecar, vir sofrimento, vir opressão sobre a vida deles. Aí eles voltavam para o Senhor, reconheciam, clamavam ao Senhor e pronto, ficava só nisso. Não, eles tiveram uma ação, tiraram da vida deles os deuses que os faziam se corromper e afastar e abandonar o Senhor. Eles tiraram esses deuses da vida dele. E aí, sim, eles adoraram o Senhor. É preciso adorar somente a Deus. Ter uma vida de adoração, prestando culto a Deus, como seu modo de vida, seu estilo de vida deve ser: eu presto culto a Deus. Como eu visto, penso, falo, vejo, ouço, tudo é adorar ao Senhor. É preciso viver assim. Ter uma vida de adoração, prestando um culto a Deus, como estilo de vida, como modo de vida. Cabe aqui a orientação, novamente de Paulo agora, ao jovem Timóteo, quando essa carta foi escrita. 1 Timóteo, verso 4, capítulo 4, a partir do verso 12. E aí é uma orientação para mim e para a sua vida. Não estou tão jovem mais assim como vocês, mas principalmente o Marco Túlio e o Murilo, que estão aqui sentadinhos olhando para mim, me ajudando aqui nessa transmissão. A partir do verso 12, diz assim, quase que eu fui para outro capítulo: ninguém o despreze por você ser jovem. Aí, Paulo dizendo a Timóteo, e eu digo a vocês e digo a mim mesmo, que ninguém nos despreze por sermos jovens cristãos, por sermos pessoas que creem nesse Deus verdadeiro. E aí, continua Paulo dizendo, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E aí o verso 13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação ao ensino. Eu digo mesmo para cada um de vocês, exercitem nisso, na leitura bíblica, e se for pública, melhor ainda, se você puder, dentro do ônibus, compartilhar com alguém o que você está lendo. Com seu vizinho, com seu amigo, seu colega que ainda não conhece essa palavra, se você puder, cara, eu quero ler um texto com você. Fui fazer umas visitas esses dias agora, para algumas pessoas. Como é bom na hora que você fala, eu posso deixar um texto da palavra de Deus, eu posso orar com você. Como as pessoas estão com o coração aberto para isso? Faça isso. É um ensinamento bíblico, está aqui para a gente. E ele continua, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Isso em Timóteo e para a sua vida também. E aí ele continua no verso 15, medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. É a palavra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, através do apóstolo Paulo, para um jovem. E é essa a palavra para a nossa vida. Precisamos nos esforçar nisso. Quando o povo fez tudo o que sabia que devia ser feito, eles sabiam o que devia ser feito. Mas o mais importante, eles agiram, tiveram ação em expulsar de suas vidas o que tomava o lugar da adoração de Deus. Algo magnífico, algo maravilhoso, tremendo aconteceu
na vida daquele povo, para aquela época e para a nossa vida, para a nossa época. Quando fazemos essas coisas e sabemos pela palavra dele que o que devemos fazer. O verso 16, parte B, diz assim: e ele, Deus, o nosso Senhor, e ele já não pôde reter a sua compaixão diante, nesse texto aqui fala, diante da desgraça de Israel, do sofrimento, da angústia. Deus se comove com os corações contritos, quebrantados, arrependidos. Se há algo que para Deus ele não pode fazer, é isso, deixar, reter a sua compaixão para essas pessoas. Se a gente pode dizer que há algo impossível para Deus, é isso. Ele também é impossível que ele minta e muitos outros atributos que ele tem, é impossível, né, fazer ao contrário, aquilo que é a essência de Deus. Mas olha só, é impossível para ele reter a sua compaixão a nós, que chega diante dele reconhecendo o nosso pecado, sabendo que ele é o Deus absoluto, que a vontade dele é soberana, ser obediente a essa vontade. Quando você clama a ele com um coração sincero, quebrantado, contrito. E aí você, Deus, olha aqui, ó, quero retirar tudo isso, eu quero só o Senhor na minha vida. O Senhor é a primazia da minha vida, é a prioridade da minha vida. Viver uma vida de adoração, de culto o tempo todo, um estilo de vida que é de adorador desse Deus maravilhoso. Deus já não pode conter sua compaixão pelo sofrimento, a angústia, o mal daqueles que se achegam a Ele dessa forma. Deus já nos deu a dica através de Davi, no Salmo 51. Salmo 51, verso 7, eu acho que todo salmo é maravilhoso. E eu quero, depois encerrar, daqui a pouquinho encerrando, orando com esse salmo. Mas o verso 17 do Salmo 51 diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não retém a sua compaixão. E me lembra aqui também Isaías 57, a partir do verso 15, o profeta Isaías dizendo, palavra do Senhor para a gente, fala assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito, Deus falando, habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O verso 16 fala: não farei litígio, não vou entrar em briga para sempre com eles. Nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito com letra minúscula, o nosso espírito aqui, a nossa alma, ele dizendo, definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Senão morreríamos. São as misericórdias do Senhor, a compaixão do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Também diz a palavra de Deus. Saiba que Deus saberá, porque Ele conhece todas as coisas. Ele saberá quando você, eu, todos nós estivermos de fato arrependido e quebrantado, com o coração contrito, chegando até Ele. A sua alegria, olha só, a sua alegria, a alegria de Deus é ver a verdade no coração do homem. E aí o salmista, no Salmo 51, no verso 6, diz: ensina-me a sua sabedoria no meu coração, coloca ela aqui. Porque a alegria dele é ver a verdade, esse sentimento sincero de cada um de nós. A alegria do Senhor é isso também. E é ela que nos fortalece. Eu gostaria, então, nesse momento, de trazer essa reflexão à sua vida, para que você reflita. Como anda seu relacionamento com Deus? Nesse tempo de aperto mundial. E ninguém sabe, só Deus sabe, mas apesar de todos os esforços de todo mundo, a gente não sabe como vai ser a nossa vida. Ninguém tem esse conhecimento. De quantos apertos ainda virão sobre nós. Mas a gente pode fazer essa oração hoje, de arrependimento. Se você sentiu isso no seu coração, nós vamos fazer essa oração,
que o próprio Davi faz ali no Salmo 51, registrado no Salmo 51. Então feche seus olhos e vamos orar a Deus. E eu vou lendo aqui alguns trechos que é uma oração ao Senhor. Pai, compadece-te de nós, ó Deus, segundo a tua compaixão, a tua misericórdia, e segundo, ó Pai, essa vontade de apagar as nossas transgressões que o Senhor tem. Apaga as nossas transgressões, lava-nos e purifica-nos do nosso pecado, Pai. Nós reconhecemos que temos pecado contra Ti. E eles sempre voltam. Dia após dia, esses pecados parecem voltar ou insistir que nós pecamos cada vez mais. Mas pedimos, ó Deus, pedimos pela Tua misericórdia porque reconhecemos que pecamos contra Ti. E se fizemos o que é mal aos Teus olhos, e sabemos, ó Pai, vamos compreender, sabemos que o Senhor é justo e puro no Teu julgar, quando fala a nós. E sabemos que Tu te agradas, ó Pai, da verdade que provém do nosso íntimo. Então nos dê essa sabedoria que vem do alto para sermos sinceros com o Senhor. Esconde o Teu rosto dos nossos pecados, Pai, apaga as nossas iniquidades, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, Pai. Abre, Senhor, os nossos lábios e a nossa boca manifestará o Teu louvor. É isso que faremos, ó Pai. Tu não te agradas, ó Deus, de sacrifícios. Do contrário, nós ofereceríamos ao Senhor. Porque sacrifício agradável a Ti, Pai, é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Então não desprezas aqueles que aqui, nesta hora, nessa transmissão, estão fazendo essa oração junto comigo, ó Pai. Não nos despreze, ó Deus amado. É o que nós suplicamos, arrependidos, confiando na Tua compaixão, na Tua misericórdia, em Cristo Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Muito bom poder orar com a palavra de Deus aqui na nossa frente. É Ele que nos ensina todas as coisas. Que Deus possa te abençoar. Se há alguma coisa que a gente, o Ministério da Juventude, eu e toda a liderança, esses jovens que têm servido ao Senhor aqui junto conosco, se há alguma coisa que podemos fazer por você, se você quiser conversar com um de nós, estamos aí sempre pronto a ouvir vocês. Então reflitam nisso, busque ao Senhor o tempo todo. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, adore somente a Ele. Esse é o primeiro e maior mandamento. E Jesus nos ensinou isso. Então, que Deus te abençoe grandemente. E antes dos 5 abraços virtuais, baixe lá o app, o aplicativo da IBBP, para saber toda a nossa movimentação. Temos os nossos cultos na quinta-feira, o culto da igreja, quinta-feira e aos domingos de manhã e à noite. Temos também o culto da juventude todo sábado, e é essa transmissão que a gente está fazendo para vocês. E esperamos que Deus, em todo o tempo, em tudo isso, fale ao seu coração, que Ele dirija a sua vida. Então, despedindo, 5 abraços, aqui a gente só vai dar 3, porque agora só mais 3 pessoas nesse momento. E os outros que já serviram aqui com louvor, com adoração, sintam-se abraçados e também que Deus os recompense por tudo que vocês têm feito para a obra de Deus, para o reino dele. Então, 5 abraços, cada um de vocês aí virtualmente. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado, às 19 horas.